Olá, olá, boa tarde, tudo bom? Eu sou Daniele, vou falar aqui um pouquinho sobre Angular, sobre a minha experiência, as propostas do novo framework do Google, as inovações. Espero aí passar para vocês uma ideia, um overview, porque o Angular aí tem muita coisa, precisaria de um curso de um dia inteiro, final de semana inteiro, e eu vou passar aqui nesses minutinhos aqui para vocês. Espero que vocês gostem. Bom, um pouquinho de quem sou eu. Sou Daniele Soldeira, sou programadora front-end aqui na CT há quase 7 anos. Adoro participar de congressos, de dojos e fronts da comunidade. Realmente, eu amo muito estar engajada em participar de projetos open source. Realmente eu me encontrei aí nessa coisa de ser programa desenvolvedora. Aí o meu Twitter, tá? Caso vocês queiram entrar em contato comigo. Uns hobbies, assim, eu adoro viajar, já viajei muito aqui pela América Latina, sou fã aqui, sou suspeita para falar. Adoro praticar yoga, ultimamente não tenho praticado muito, mas sou muito fã. E nos últimos meses aí eu comecei a trabalhar, a mexer com aquarismo, ter o meu próprio aquário. Está sendo um desafio enorme, para não falar outra coisa. E aí, assim, muito bom, recomendo para quem quiser começar. Mandem perguntas aí no Slido com a hashtag CientiTechSummit, tá? Eu vou estar respondendo aqui no final e vamos lá. Bom, um pouco da história, né? Pra gente se contextualizar, sempre é bom. Quem que é o Angular, o que foi o Angular, vamos lá. A primeira versão do Angular nasceu aí há 7 anos atrás, mais ou menos quando eu estava entrando no CT, né? Tem aí a data da release de 20 de 10 de 2010. Na época foi um grande diferencial, na época foi um boom, assim, que os desenvolvedores vinham aí de trabalhar com jQuery, né, utilizando JavaScript puro, e de repente, nossa, como é que é isso? Eu posso criar um projeto fácil, eu posso startar um projeto de uma forma fácil. O que é isso? Single Page Application, minha página não tem refresh, não precisa ficar toda hora mudando, buscando, né, ou busca os dados no servidor, mas não dá aquela impressão, certo? A gente passa para uma nova ideia de client-side solution, certo? Os contextos só passam a ficar mais do lado do cliente do que do lado do servidor. O Google, quando também traz uma ótima documentação para os desenvolvedores, isso também ajudou muito na adesão. Então, como eu também falei assim, né, agora passa do jQuery agora para um Angular, o que é esse Angular? Traz o Two-Way Data Bind, que foi também uma grande revolução na época. E assim como o próprio Angular, o próprio Google fala, o Angular sim foi desenvolvido para os desenvolvedores, para o time de desenvolvedores front-end, trabalharem mais, assim, poderem ter mais desenvoltura e ter mais controle sobre o projeto. Aí passou esse tempo, aí já, né, muitos projetos se iniciaram. A gente sabe que teve sim alguns porenzinhos, teve alguns probleminhas, mas enfim. Em 2014, o Google fala, não, a gente vai lançar uma nova versão. A gente vai lançar um novo framework. Em 2016 saiu aí a release final. E vamos ver o que tem de bom nessa nova release, nessa nova versão do nosso framework. O que ele traz, né? Primeiramente, eu acho que é até importante, assim, porque todo mundo fala, nossa, é Angular 2, Angular 4, o que é, né? O que é esse monte de número, né? A princípio, assusta um pouco, mas nada assim, vocês vão ver que é só uma forma do Google trabalhar mais com atualizações, que eles querem trazer uma atualização a cada 6 meses. Então, em 2016... ali teve a primeira versão, né, o Angular 2.0, teve o 3, não teve o 3, já vou explicar. Agora a gente está na versão 4, e aí vai ter aí atualizações 5, 6, não são grandes atualizações, são boas atualizações, mas elas não impactam o projeto. Se você começou com o projeto 2.0, e mesmo que você precise atualizar toda a estrutura para 4, para 5, ele não vai quebrar, são atualizações que vão trabalhar questões de segurança, trazer novidades,
Mas assim, a Google garante que não vai ter quebra, você não vai ter que refazer, nem refazer nada do seu projeto. O 3, a gente pulou-se, porque teve assim uma divergência entre versões de alguns módulos do Angular. Tem a versão do Angular Core, tem o Angular Router, e assim teve uma divergênciazinha, então eles decidiram pular. Mas assim, acompanhem, assim, é muito legal acompanhar o que eles estão lançando, tem muita coisa na internet avisando, o pessoal passa no Twitter, apenas para saber o que está acontecendo e você tá à parte. Nada além disso, não se assustem, tá? Eu vou falar mais assim o que representa, o que foi essa versão do Angular 2. Foi uma reescrita total. Isso sim, assim, então para quem já trabalhou com Angular, no primeiro Angular, agora esse novo Angular, teve assim realmente muitas mudanças, que é o que eu vou falar. Ele manteve muitas coisas que foram melhores, como o Two-Way Data Bind, entre outras coisas, mas os bugs conhecidos e exaustivamente reclamados pela comunidade, eles retiraram. E também você vai, se você já usou React, já usou Vue, você vai ver que tem muita semelhança sim. Então, assim, eles não estão mais querendo ser muito diferentes um do outro. Tem suas peculiaridades, claro, mas assim, sim, realmente tem uma tendência, né? Os frameworks acabam seguindo uma tendência. É um framework para desenvolvimento rápido, ele é forte, ele é consistente, ele é limpo, eu já trabalhei, eu posso dizer, e ele é fácil. É fácil, assim, tem uma curva de aprendizagem, mas acredito que sim, que ele tem assim, o time do Google quis trazer um framework que tivesse essas características e eles conseguiram sim. Aqui um pequeno grande detalhe, tá? O time do Angular viu aí, conforme ele foi lançando as versões, que tá tendo muita divergência na linguagem. Ah, Angular 1, Angular 2, Angular 4. Então eles pediram que assim, vamos chamar o Angular 1, a primeira versão, de AngularJS, e os outros Angulars de todas as outras versões apenas de Angular, tá? Aqui eu vou falar antigo Angular, novo Angular, só para poder ser fácil de identificar, mas é o Angular, de Angular, tá? É um recadinho aí do time de desenvolvimento, tá? Pra gente não se confundir tanto. Como eu já disse também, né, sobre a documentação, tem o site que o Google ele sempre teve assim, um foco muito grande em prover uma documentação boa, consistente. Essa do Angular.io tem muita coisa, tanto para você aprender, tanto para você falar assim, o que é o Angular, eles vão tentar te explicar todos os componentes, os módulos, todos os elementos que compõem o novo framework, até para te ajudar a codificar, porque como é que faz aquele formulário, como é que eu faço para pegar aquele dado? Tá? Dá para você trabalhar, dá para você desenvolver o seu projeto utilizando a sua documentação realmente como suporte. Tem muito conteúdo também de curso. No final dessa apresentação coloquei vários links, várias referências, tem bastante conteúdo, mas nada como a documentação oficial, né? Até porque eles estão sempre atualizando e nada... trabalhar com documentação desatualizada, né? Bom, as inovações, né? O que a gente encontra aqui nesse novo framework? Primeiro, eles importaram, né? Até porque saiu aí em 2015 o ECMAScript 2015 ou ECMAScript 6, que é a nova versão do core do JavaScript. Teve muitas atualizações. O Google importou todas essas novas features para o framework, inclusive o S-Module, que eu vou até explicar um pouco mais, porque eles querem, para começar a utilizar, para ser um framework que tem, que pode gerar, né, aplicações mais complexas, para ter mais recursos, resolver os problemas antigos que o JavaScript tem, né, de escopo, enfim, tantos que a gente já penou tanto, e fica claro para também criar muitas bibliotecas. Para você utilizar hoje o ECMAScript 6, assim, apenas como você precisa usar o Babel para ele compilar, né, porque não são todos os navegadores que estão já vendo todas as
já tem incorporado todas as novidades. Tem aqui, né, se você no próprio site do Babel tem aí para você quiser aprender, mas isso você não vai precisar se preocupar porque o Google já cuidou tudo isso para você, tá? Eu vou explicar mais para frente. O TypeScript. O Google, uma parceria com a Microsoft, está utilizando o TypeScript nesse novo framework. Então você vai desenvolver sua aplicação em TypeScript, que é um superset de JavaScript, ou seja, ele foi feito para te ajudar, porque ele tem já todas as features do S6, ele tem muita facilidade na questão da compilação de erros, então você está desenvolvendo, ele está mostrando alguns eventuais parâmetros que estão errados, é muito bom, então assim, ele trouxe realmente para facilitar o desenvolvimento. Ele vem se você utilizar, quem utiliza a ideia do Visual Studio, então vai poder baixar vários plugins de vários recursos, tem muita manutenção, tem muito suporte, tá? É uma linguagem que veio para ficar, como diria o John Papa. Então, assim, vale a pena estudar, é muito bom, assim, realmente, você tem que aprender um pouco, ela é forte tipada, tem ali vários conceitozinhos por trás, mas nada que vai demandar muito tempo de conhecimento. Ele compila, né? Então, assim, ele compila em JavaScript, utilizando o Angular CLI que a gente vai ver a seguir, e realmente é uma novidade, uma inovação muito boa. O Angular CLI. O Angular CLI é um projetinho que você vai instalar na sua máquina através do Node, e que ele vai ajudar você a criar toda a estrutura do seu projeto Angular digitando 2 comandos. Realmente foi uma necessidade, né? Assim, quando surgiu o novo framework, eles viram que precisava-se na hora de criar a estrutura, tal, às vezes encontrava algumas divergências, então eles criaram essa aplicação que roda em Node, como eu comentei, e que já vem com boas práticas embutidas, eles já criam toda a estrutura, tá? de componentes, de módulos que eu vou explicar, ele já faz a compilação, tá? do TypeScript e das features de ECMAScript 6 para JavaScript. Você não precisa se preocupar com isso. Ele build a aplicação, então você precisa jogar, tem todo o projeto no servidor. Você com um comandozinho, ele gera todo esse pacote para você. Ele realmente poupa muito tempo de desenvolvimento. Muito tempo do desenvolvedor criando essa estrutura de pasta. Então é simples, é só entrar lá, fazer a instalação no Node, fazer a criação do projeto e você já pode começar a codificar. Vamos lá, agora entrando mais na parte do framework, né? Mais assim especificamente no que também em termos de código. Primeira parte de módulos. A gente já tinha módulo no outro Angular, mas aqui a gente vem com uma outra ideia, uma forma de organizar a sua app. A gente vai ver aqui a seguir que o principal componentezinho do novo Angular são os componentes. E esses componentes, eu vou explicar, você pode criar vários, você pode estruturar a sua aplicação com essa questão de componentes que são reaproveitáveis da forma com que você achar melhor. E para você organizar ainda mais esse grupo de componentes, para você reaproveitar ainda mais, então eles criaram essa estrutura de módulos, que como vocês podem ver ali do lado, você vai importar, certo? Outros módulos do core, do próprio Angular, e também vai importar componentes seus componentes, e também vai exportar eventuais serviços, ou então mesmo o próprio módulo para outros módulos e outros componentes poderem ver. Tem pipes também, eu não vou entrar tanto em pipes e diretivas, mas assim, é um conjuntinho ali, como você pode ver aqui no desenho, assim, você vai ter vários componentes, vai ter o seu serviço também numa caixinha. Isso, eu vou falar mais para frente, também vai ser bom para você, uma questão de performance também, tá?
Módulo, novidade é a questão das rotas, no que é o módulo do Angular Routers, que é o módulo do Core, que você vai usar para você criar o seu mapeamento mapeamento das suas páginas. Então você vai criar páginas que podem chamar componentes, certo? E também você vai criar páginas que vão chamar módulos, que vai ter seu conjunto de componentes e que vai ter também seu conjunto de outras páginas filhas. Então, assim, quem vê mais ou menos, quem conhece um pouco a estrutura de rotas do React é muito parecido, tá? Aqui você vai ver que a gente importa, no nosso código, a gente importa os componentes, a gente traça as rotas e o componente que ele vai chamar, né? Vai ter um outro arquivo que vai criar toda essa estrutura. E aí, com certeza é muito fácil também trabalhar com parâmetros na URL, com páginas, né, subpáginas, com autenticação. Realmente já está preparado aquilo que a gente sabe que a gente tem que utilizar muito nos frameworks, nos projetos. Isso já vem muito pronto e muito fácil do novo Angular. Aí voltando um pouco na parte do módulo e introduzindo também esse novo conceito de lazy load, que com essa forma de criar as rotas, você pode vincular essas rotas a módulos. E dessa forma permite com que você não tenha, que quando você carregar uma aplicação, você não vai ter que carregar todos os módulos, todas as páginas de uma vez. Você carrega somente aquela que você precisa. Isso é um ganho de performance extraordinário, porque a aplicação vai carregar mais rápido, principalmente questão de mobile, que geralmente tem recursos limitados, não vai fazer download das imagens, enfim, é um benefício muito grande aí que vem junto no novo framework. E aí, então tem que pensar, então vem essa questão de na hora de criar seus módulos, você pensar se realmente vou fazer, minha estrutura compensa, se vai ser na questão do carregamento, tá? Só uma ideia aí dessa ferramenta que é muito interessante mesmo. Vamos lá, o componente. Os componentes são a menor porção do seu framework e é a mais utilizada. É aquela lógica, que é aquele pedacinho que vai ter a lógica. Vamos para um pedacinho, né? Vai ter a lógica daquele pedacinho do seu app. Então eu coloquei aqui um exemplo que você vai ter aqui, normalmente como, né, nas páginas tem um header, vai ter uma navegação, vai ter um conteúdo e vai ter um footer. Cada um pode ser um componente, e aí dentro de um módulo. Então assim, é uma forma que eles fizeram da gente reaproveitar reaproveitar e de forma consistente assim os códigos, todas essas pequenas funcionalidades. Vai ter a metadata, @component. Eu não falei ainda sobre a metadata. A metadata é um componente do S6 que fala para o Angular. Aqui tem um componente, então todos os elementos do novo Angular vai ter uma metadata, @components, @ngmodules, @injection, que é de serviços, tá? É só para dar aí um toque para vocês. E assim, o diferente, o que eu posso dizer, né? Quem já trabalhou no Angular antigo para esse Angular novo, então antes a gente tinha controllers, que tem toda a estrutura, agora a gente tem componentes, o template, a gente vai ver aqui que cada componente tem o seu template, o seu HTML, e tem também a opção de você deixar uma folha de estilo específica para aquele componente, que ajuda muito. Que você pode ter sua folha de estilo geral do projeto, mas você também pode ter uma folha de estilo aí que fique fixada aquele componente, e aí não tenha problemas de CSS, né? Aqui é um exemplo de uma estrutura, né, que é bem, como eu coloquei aqui, bem descrita do controller. Então esse é o código. Você vai ter um metadata components, que você vai passar um módulo ID, você vai passar um seletor, que é esse seletor você vai utilizar para reaproveitar esse componente em outros componentes. Vai ter o seu template, você vai colocar provavelmente o mesmo nome do seu componente. Vai ter uma classe, então, voltando à questão
do ECMAScript. Agora o novo Angular ele trabalha com classes, então assim, cada componente vai ter sua classe, cada serviço também vai ter sua classe, vai ser tudo à base de classes. Ali nesse exemplo tem só uma variável. Dentro do HTML eu fui lá e coloquei a minha variável, certo? Com a minha interposição, né? Imprimindo ali o Han-Solo. E ali embaixo no index.html, que é um outro componente, é um outro arquivo, eu coloco o meu store character, certo? Entre tags, que daí vai imprimir o conteúdo do meu componente. Lembra um pouco o outro Angular, mas ao mesmo tempo não lembra, é um pouco diferente. Os componentes, eles também têm são ciclos de vida, então você vai trabalhar, você vai colocar seus métodos no momento do carregamento, no momento quando ele tiver alguma mudança, na hora que eu destruir, na hora que eu não precisar mais dele, precisar tirar ele da página. Então ele traz também esse conceito de ciclos de vida. Ele tem uma facilidade muito grande de compartilhamento entre os componentes. A gente já viu que com meus seletores eu posso colocar em um outro componente, e você pode compartilhar informações. Então eu posso receber um dado e passar para esse outro componente que está imprimindo esse meu componente. Eu posso receber também serviço, eu posso compartilhar serviços. Já vou falar daqui a pouquinho sobre serviços. Então, assim, é uma comunicação muito boa e muito consistente, principalmente seguindo todas as regras, claro, para você reaproveitar os elementos assim no seu projeto, não ter que criar código duplicado. A parte de serviços, a gente sabe que o serviço ele vai compartilhar dados, lógicas e funções entre os componentes. Então a gente vai ver que tem ali uma classe, né, um meta tag, uma metadata injection, e vai receber ali no construtor, eu vou estar importando um outro serviço do HTTP, certo? Que é um serviço do Angular, e vou criar um método que vai buscar os dados e vai retornar, certo? Vai retornar ali, que vocês vão ver através. Eu vou falar um pouco mais do mapping, vou falar mais desse outro método, mas é uma classe desse serviço que amanhã eu, enquanto componente, vou acessar esse serviço, vou importar esse serviço no meu componente e vou fazer o resgate dessas informações. É um serviço que eu posso compartilhar em qualquer componente. Ele pode estar vinculado ao módulo, que às vezes faz mais sentido, né? Fazer um agrupamento. Você injetando esse serviço no módulo, você vai poder reaproveitar ele em todos os outros componentes numa instância só. Então você vai ver que ele não está recriando, né? Não vai estar se recriando, então deixando sua aplicação pesada. E também traz o conceito de gestão de dependência, que você conseguindo usar em outros componentes, né? Você tem essa injeção. Então no Angular anterior, quando você ia injetar, assim, você precisava trazer muito essa estrutura. Hoje é muito fácil utilizar um serviço em determinado componente assim, da sua aplicação, muito simples. Aqui um pouco da arquitetura. Esse até é um desenho que está no próprio site do Angular.io, em termos de arquitetura. Você vai ver que cada componente tem o seu template, certo? Tem a metadata que fala, né? Que faz essa comunicação. A gente pode utilizar diretivas no nosso template, pipes também, que eu não vou entrar muito nessa questão, mas assim, que é muito utilizados também. Eu posso injetar serviços no meu componente, e ali isso tudo vai estar em estrutura de módulos, certo? Eu vou poder criar vários módulos. Então, resumidamente, de uma forma bem simplificada, a estrutura do novo Angular é mais ou menos assim. Porque o que você vai trabalhar mais vai ser com componentes, diretivas, serviços, módulos, uma forma até tranquila. Programação reativa, que voltando lá no serviço, lá no código do meu serviço, vocês vão ver
aqui, que eu estou fazendo um get, né? Eu estou retornando, fazendo um get de um serviço, mapeando esses valores e dando um do. E depois dando um cat também. Essa forma de você criar o serviço, de você trabalhar, receber os dados, trabalhar e retornar, é uma estrutura que o novo framework, que o Angular está trazendo, de programação reativa, que é a forma com que eu vou trabalhar com dados assíncronos. Essa biblioteca RxJS que está incorporada no Angular, ela não pertence, né? Ela é do ReactiveX, que é uma empresa que desenvolveu, então você pode utilizar isso em qualquer outro projeto, em qualquer outro framework, mas assim, ela é tão boa e ela é tão assim, consistente e fácil de trabalhar que o Angular incorporou essa biblioteca e a gente vai trabalhar agora com o conceito de observable e de subscribe. Então eu vou lá, dados assíncronos, eles podem chegar a qualquer momento, eu crio um observable, que eu fico observando quando esses dados vão chegar. No lado do meu componente eu faço um subscribe, igual a gente faz um subscribe numa página do Facebook. Quando chega algum dado, eu recebo, certo? Ela não tem... esse trabalho de dados assíncronos na disposição do tempo, ela é feita de uma forma muito simples, muito robusta, e que você praticamente não tem que, você só precisa assim, criar essa interação, você não tem que trabalhar muito dentro, ela já está preparada. Isso é tão bom que isso vai ser incorporado na próxima versão do ECMAScript 7. Então vale a pena conhecer, se quiser trabalhar, tá aqui a documentação. Realmente é um novo conceito, tá? Aqui eu crio, como eu estava falando, eu crio um observable, certo? Eu retorno, crio a estrutura do meu observable e na parte do meu componente eu vou só utilizar esse observable e criar um subscribe dele. Testes automatizados. O Angular, desde o início, desde o core, ele traz a questão dos testes automatizados. Então, fazendo a instalação pelo Angular CLI, você já vai ter toda essa estrutura de teste, tanto unitário quanto o end-to-end já pronto para você utilizar. Ele trabalha com essas duas né, plataformas, com o Karma e com o Jasmine. O Jasmine aí é um framework, né, de testes unitários, que precisa do Karma para você criar, e o Protector, que é o outro framework de end-to-end. Isso já está instalado no Angular Clear, já vem pronto para você. Até a própria estrutura do teste unitário fica junto com o componente, então você vai poder fazer seu teste unitário por componente e depois um teste end-to-end da aplicação toda. Já está pronto, só que é necessário um pouco entender, né, da linguagem, de como que você constrói os testes unitários, mas assim, é para realmente incentivar a utilização e a construção disso no seu projeto. Aqui está só um exemplo de rodando aqui rodando um teste unitário e que está verificando se o componente existe, se o componente foi criado corretamente, e aqui ele manda no console todos os resultados. Não tem, assim, realmente não tem como não utilizar, e é o que precisa, assim, a gente precisa realmente utilizar os testes automatizados nas nossas aplicações, que é o que todos já estão utilizando. Enfim, assim, é bastante conteúdo, realmente. Eu pus aí só um pouco do módulos, dos componentes, serviços. Eu acho que esse é a grande parte, é a maior parte do que a gente vai utilizar, apesar que tem tantos outros. Agora eu vou falar um pouquinho da minha experiência, que eu trabalhei aí no projeto que migrou algumas páginas de um CMS para esse novo Angular. Eu comecei desde a release, eu peguei lá desde a release 2.0
e depois cheguei a fazer a migração até para um Angular, para a versão 4, que foi super tranquilo. Então eu falo para vocês que por experiência não vai quebrar, se tiver que fazer são pequenos ajustes, não vai ter que refazer componente, nem módulo, nem nada. Foi uma experiência realmente muito gostoso de codificar, utilizando TypeScript. Se der para utilizar no Visual Code é melhor ainda, porque realmente você não tem que esperar a aplicação compilar e depois olhar no browser para você ver eventuais erros, que é como funciona hoje, né? Nas aplicações JavaScript você consegue ter acesso a várias estruturas novas ali na própria codificação. Então, assim, é muito gostoso, realmente você ganha tempo, ganha performance. A documentação tem muitos exemplos, assim, no projeto nós chegamos a utilizar vários exemplos na própria página do Angular, realmente é consistente. O tempo de aprendizado, eu fiz aí uns 2, 3 cursos. Na época tinha apenas, acho que do Pluralsign, alguns cursos pagos, mas assim, hoje já tem gratuitos, eu vou até colocar alguns links. Assim, exige, claro, um tempo de dedicação de treino, mas não é exorbitante, não é apesar de ser um novo conceito, né, para o pessoal não, eu já conheço o Angular antigo, então já vou sair codificando o Angular novo. Não é bem assim, vai precisar passar aí por um treinamento, porque são formas diferentes de codificar, mas também não vai ser assim meses para você já começar a pôr a mão na massa. Uma dica que aconteceu assim, porque, né, pegando o projeto desde o começo até quase no final dele, a questão da divisão dos componentes e dos módulos tem que se pensar, pense nisso, nessa arquitetura do projeto no início, porque se depois, quando a sua arquitetura dos componentes e dos módulos já estiver pronto e você quiser fazer alguma alteração, apesar deles serem muito bem reaproveitáveis, nem sempre é fácil de mudar. Então, quando a gente começa a mexer com componentes reutilizáveis, ainda assim tem que ter uma estrutura, pensar assim um pouco na estrutura de bases de quem vai chamar quem, de quem vai reaproveitar quem, porque dependendo disso pode dar, aí tem que dar um probleminha, tem que refazer um pouquinho de código. Bom, eu posso dizer, eu sei que pode até parecer que eu estou puxando um pouco de sardinha para o lado do Angular, mas assim, a experiência que eu tive, o Angular, ele é entre os vários frameworks, não posso dizer se ele é melhor ou pior do que os outros, ele tem as suas características. Acredito que ele seja muito bom para grandes aplicações, como o time do próprio Angular fala. A questão dos unit tests, usem e abusem dos testes automatizados, é importante, é uma ferramenta que vai te ajudar muito, principalmente quando o projeto estiver maior, que daí você vai ter que às vezes fazer teste de regressão e eles vão estar ali para te ajudar. Tem muita coisa, hoje tem muita literatura, eles querem mudar muito esse conceito que teve antes, que mas não tem mudança, ou se tem mudança, o que mudou de termos de documentação. Então está bem estruturada, não se assuste com a numeração, como eu já disse, as atualizações são tranquilas, é importante acompanhar, mas não vai quebrar nada, e com certeza o TypeScript está aí para ficar, certo? E é isso, assim, eu vou deixar aqui alguns links, com certeza a apresentação vai ser disponibilizada, aí tá aí os oficiais, os do Pluralsign, da Udemy, tem muitos também, muitos links, muitas referências de ECMA, de teste, de programação reativa, enfim, é realmente um universo aí. Obrigada pela oportunidade, espero aí ter passado um pouco do conhecimento. Me procure, fiquem à vontade para me procurar no e-mail, no Twitter, para conversar o que vocês acharam, se gostaram de trabalhar com o Angular ou não. Enfim, eu acho que tudo é válido. E vamos para as perguntas.
Se eu acho viável o investimento de trocar um projeto. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Eu sei que é complicado, né, refazer um projeto, mas assim, a questão da performance, a questão dos issues, né, dos erros vamos colocar, das limitações que teve, claro, porque a gente sabe que, por mais que seja o Google, nada em um framework vai ser perfeito, vai ter suas limitações, não quer dizer que às vezes ou eventualmente o Angular não tenha, porque eu não tenho ainda o conhecimento para passar para vocês, mas eu acredito que sim, que vale a pena sim. Dá para reestruturar muita coisa, dá para reaproveitar muita coisa. Então, eu acho que vale a pena sim. E se existe alguma estratégia de convivência para começar o Angular 4 em um projeto que já tem, né, o AngularJS, ou reescrever tudo? Boa pergunta. Talvez não seja possível por causa da questão das rotas, dos módulos, que é a parte né, da estrutura, né? Como é que, vamos colocar assim, se você puder separar, por exemplo, um pedaço das determinadas páginas fica num projeto antigo e as outras páginas ficam no projeto novo, até pode dar, mas assim, não vai ter muita comunicação entre eles, né? Se fizer assim, vamos criar uma nova página hoje, cria uma estrutura lá no servidor, né? Pastinha separada e cria ali as suas novas páginas e aos poucos vai migrando. Só se for assim, mas junto, assim, de uma forma integrada, eu acho que eles não prepararam nada para ter essa integração. E aí eu acho que tem que realmente reescrever, talvez, a intenção. É isso, aí sobrou ainda uns minutinhos. Bom, fiquem aí que vai ter outras palestras ainda, daqui a pouquinho vai ser o próximo palestrante. Obrigado mais uma vez, espero ter contribuído alguma coisinha. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.